Vamos falar hoje um pouco sobre a passagem de Ho Chi Minh pelo Rio de Janeiro. Estive aqui pesquisando, estive na Universidade de Hanoi, no mausoléu, no Museu de Ho Chi Minh em Hanoi. Estive com diplomatas, historiadores, e eu acho que eu consegui basicamente tudo o que tem sobre Ho Chi Minh e sua passagem pelo Rio de Janeiro. Ho Chi Minh, o grande líder vietnamita, o grande herói vietnamita da independência. A trajetória de Ho Chi Minh começa em junho de 1911, quando ele sai do porto de Saigon para Marseille, num navio francês chamado Admiral Treville. Ele tinha 20 anos. Por que ele saiu? Ele foi expulso de uma escola onde ele estudava, porque ele traduziu um documento que trabalhadores rurais vietnamitas escreveram para fazer reivindicações junto aos franceses. Ele traduziu esse documento do vietnamita para o francês. Em função disso, a escola o expulsou. Ele tentou alguns trabalhos, chegou a ser professor, mas já estava na lista negra da polícia francesa e resolveu sair do Vietnã. Embarcou com destino a Marseille. Ficou lá até o início de 1912. Em Marseille ele trabalhou como sapateiro e jardineiro. No navio francês ele era ajudante de cozinha. De Marseille, ele, com a mesma companhia de navegação, ele pega um outro navio e segue para a África, onde ele conheceu as colônias francesas da África. Trabalhando como ajudante de cozinha, ele foi ao Senegal, Camarões, Congo, voltou ao Senegal. Do Senegal ele troca de navio e segue para Buenos Aires e Montevidéu. Isso em 1912. Quando ele embarca em Montevidéu, com destino ao Rio de Janeiro, ele já embarcou doente e durante a viagem até o Rio piorou. O comandante do navio, com medo de ele morrer a bordo, obrigou Ho Chi Minh a descer no rio para se tratar. E o navio seguiu. Ho Chi Minh era muito querido, né? Era um trabalhador valorizado por essa companhia de navegação. E ele ficou no rio para se tratar, e assim que estivesse curado, pegaria um novo navio dessa mesma companhia de navegação para seguir viagem. Chegou no Rio em meados de 1912. Desceu no Rio e em questão de semanas ficou bom, foi curado. Se tratou e foi curado. Não se sabe que doença que ele tinha. Foi curado e ficou aguardando a passagem desse novo navio para seguir viagem. Em função de aguardar a passagem desse novo navio, ele ia constantemente ao porto do Rio de Janeiro para saber notícias, né, de quando chegaria o novo navio dessa companhia de navegação. No Rio, nesse período que ele viveu de 3 meses, ele trabalhou como ajudante de cozinha num restaurante que ficava no primeiro andar, no andar térreo de um hotel da Lapa. Ele era ajudante de cozinha e garçom. E morava em Santa Teresa, numa pensão. Trabalhava na Lapa e morava em Santa Teresa e constantemente ia ao porto do Rio para ter notícias do navio que o levaria em frente para ele seguir viagem, né? Do Rio de Janeiro, ele fala de 3 coisas, lembra-se de 3 coisas. Primeiro, a beleza natural do Rio, que o encantou. Segundo, ele ficou impressionado com o Jardim Botânico. Ele tinha 21 anos e na época usava o nome de Nguyen Tat Tan. É interessante que aqui no Vietnã as pessoas, é comum, é uma questão cultural talvez, as pessoas usam nomes diferentes. Eu tenho vários amigos que têm um nome de origem, mas usam outros nomes. Usam até nomes ocidentalizados. Viet Quong é um amigo que usa o nome de José Viet Quong. O caso interessante de Ho Chi Minh no Rio, ele trabalhando como cozinheiro, ele frequentava bastante, ia muito ao Porto de Santos, né, para ter notícia do navio que o levaria, isso em 1912, e lá ele conhece um cozinheiro negro pernambucano, cozinheiro como ele, cozinheiro de navio e líder no Porto de Santos. O cozinheiro chamava-se José Leandro da Silva. E em 1921, ou seja, 9 anos após
eles ter estado no Rio, Ho Chi Minh escreve um artigo chamado Solidariedade Internacional, aonde ele conta a história desse José Leandro, que ele conheceu no Rio de Janeiro. José Leandro era um líder sindical, cozinheiro como Ho Chi Minh, e em 4 de fevereiro de 1921 lidera uma greve no porto do Rio de Janeiro. Uma greve que tinha 2 reivindicações principais. Primeiro, uma jornada de trabalho de 8 horas e salários iguais entre negros e brancos. Os negros recebiam salários muito menores, o Brasil era recém-saído da escravidão, então eram essas 2 reivindicações. Aconteceu um caso interessante que Ho Chi Minh narra no seu artigo intitulado Solidariedade Internacional, que ele escreveu em 1921, fala que Zé Leandro, como líder sindical, resolveu entrar num navio espanhol que tinha acabado de atracar no porto do Rio para avisar os marítimos que o porto estava em greve e pedir a adesão deles à greve, a participação deles na greve. Ao tentar embarcar nesse navio, um policial impediu. E o Zé Leandro falou, não, eu sou líder sindical, tenho direito de entrar, mas mesmo assim o policial não deixou, os 2 ficaram discutindo, o policial sacou uma arma e atirou contra o José Leandro, que conseguiu se safar. E mesmo assim deu um golpe no policial e jogou o policial no mar. Logo em seguida, esse Zé Leandro foi cercado por mais 10 policiais, lutou muito, levou 11 tiros, segundo o artigo do Ho Chi Minh, e baleado, foi levado de ambulância para o hospital. Conta Ho Chi Minh que na ambulância, José Leandro, mesmo baleado com 11 tiros, cantou a Internacional Comunista na ambulância. Os policiais atiraram contra José Leandro e um dos tiros acertou um conferente de carga do porto que morreu. José Leandro chegou no hospital e também quase morreu, obviamente, 11 tiros, né? Levou 11 tiros, mas sobreviveu e foi condenado a 30 anos de cadeia em função da morte do conferente de carga do porto. Como o conferente de carga do porto morreu baleado, houve um movimento de solidariedade a José Leandro. O artigo do Ho Chi Minh chama-se assim, Solidariedade de Classe. Vários advogados, a sociedade carioca, trabalhadores, etc., se manifestaram por José Leandro. E, em função dessa solidariedade, dessa ação dos advogados, José Leandro foi absolvido porque, como o conferente morreu baleado e José Leandro não tinha revólver, não tinha nenhuma arma, ele lutou contra os policiais somente com as mãos, ele não poderia ser condenado pela morte do conferente de carga. E por fim, José Leandro é solto. E esse é o artigo do Ho Chi Minh, que sai do Rio em setembro ou outubro de 1912, segue para Boston, Nova York, depois vai a Paris, lá se une ao Partido Comunista Francês. Depois da Primeira Guerra Mundial, ele segue para a então União Soviética e de lá começa a sua trajetória de retorno ao Vietnã e da luta de independência do país. Então, meus amigos, essa é a passagem de Ho Chi Minh pelo Rio de Janeiro, o que nós conseguimos levantar aqui em Hanoi. Forte abraço e até a próxima.